Olá, meus amores, bom dia. Vamos começar a nossa aula de história, né? Vamos fazer uma breve revisão de toda a revisão que a gente já fez, tá certo? Então a tia quer fazer novamente uma pequena revisão, só para a gente tirar alguma dúvida, se caso a gente tiver ainda, tá bom? Então, antes da gente começar, a tia quer ler o versículo dessa revisão, tá? Então, em Salmos, capítulo 117, no versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Então, o que Deus está querendo nos dizer? Que todos os povos, Deus não faz diferença entre pessoas. Deus nos ama como nós somos, até porque foi Deus quem nos criou. Então, não importa, né, quem você é, não importa como você é, o que importa é que Deus te ama, tá? Então, Deus te ama do jeitinho que você é, tá? Então, louvai-o a Deus. Louvar é muito bom. Cantar louvores a Deus, falar com Deus, né? É muito bom. Então, todos os povos, louvai o nome do Senhor. Então, a gente vai falar aqui de algumas pessoas, né? Então, a gente estudou sobre a chegada dos portugueses às terras indígenas, né? Então, os portugueses, eles foram para as terras indígenas à procura de especiarias, né? E vocês lembram quais são essas especiarias? Então, vamos lá. As especiarias eram temperos e condimentos. Quais eram esses temperos e esses condimentos? Então, tinha cravo, tinha canela, tinha gengibre e tinha pimenta do reino. Então, os portugueses, eles foram até as terras indígenas à procura desses condimentos, desses temperos chamados especiarias, tá? Então, quem comandou a frota, quem comandou as caravelas, né, para chegar até as terras indígenas? Pedro Álvares Cabral, né? Então, o rei de Portugal, Dom Manuel I, ele solicitou que Pedro Álvares Cabral fosse o comandante das caravelas, daquela frota de barcos, né, de caravelas, que iria viajar até as terras indígenas. Então, quando eles chegaram lá, certo? Eles se depararam com os indígenas. E dizem, né, de acordo com relatos da época, o encontro entre os dois povos foi pacífico e de estranhamento. Então, os índios, eles estranharam, né, aquelas pessoas com aquelas roupas chegando naquele lugar, né? Então, de acordo com relatos, né, o que foi dito é que a chegada dos portugueses até as terras foi pacífica, porém, eles estranharam a chegada daquelas pessoas na terra deles, né? Então, eles tiveram esse estranhamento, tá? Então, foi muito importante, né, essa revisão que a gente fez na sala de aula, porque a gente também pôde conhecer um pouco dos indígenas, né, que foram os primeiros habitantes do Brasil, tá? Então, vamos lá. Assim como todas as coisas e pessoas, o Brasil, nosso país, também tem um passado. Durante nosso ciclo de aprendizados, no Ensino Fundamental 1, que é a nossa turma, estudaremos sobre o passado do nosso país. Então, durante todo esse ano, a gente vai conhecer alguns acontecimentos do passado, o que aconteceu antigamente, né? Porque aconteceu muitas coisas, mas a gente não estava
vivo, a gente nem existia naquela época, né? Então a gente só começa a conhecer o que acontecia quando a gente começa a estudar. Então olha que legal, tá? Vamos lá, a tia vai ler aqui um pouquinho e aí depois a gente finaliza a nossa aula com a nossa explicação, tá? Então os povos nativos das terras que hoje formam o Brasil viviam da caça, preste atenção, gente, os povos indígenas nativos daquele lugar viviam da caça, da pesca e de animais e de coleta de alimentos, né? Então, naquela época, ali naquele lugar não tinha shopping, não tinha supermercado, não tinha açougue, né? Eles viviam da caça, da pesca, né? De animais e também de alimentos que eles plantavam naquele lugar, certo? Então é muito importante que a gente aprenda, né, sobre também a cultura indígena, tá certo? Então olha só, como será que vivem os indígenas hoje, né? Será que eles só vivem em aldeias? Ou será que tem outros lugares também que eles vivem, né? Então prestem atenção. Os indígenas vivem em cidades, em comunidades, nas zonas rurais ou isolados em aldeias, sem contato com outros povos. Então eles vivem, vamos lá, cidades, comunidades nas zonas rurais ou isolados em aldeias, tá certo? Então é importante a gente conhecer e a gente aprender também, tá? Então olha só, há mais de 500 anos, quem eram os nativos das terras que hoje chamamos de Brasil, né? Quem eram as pessoas que viviam naquela época? Os povos indígenas, certo? Então a gente fez, né, a nossa revisão, tá certo? Na nossa sala de aula e tudo isso foi revisado, foi feita atividade, então eu tenho certeza que vocês, né, vão conseguir realizar a prova tranquilamente, tá? Então a tia só quer deixar mais uma informação que é importante também. Lembra que a tia falou na sala de aula? Prestem atenção no vídeo, tá bom? Então Pedro Álvares Cabral foi escolhido para ser o comandante da frota. Ele pretendia chegar às Índias, contornando a África. Não se sabe ao certo porque Cabral desviou sua rota original. Mas o fato é que no dia 22 de abril do ano de 1500, preste atenção, 22 de abril do ano de 1500, a frota chegou ao litoral das terras que hoje chamamos de Brasil. Então, em dia 22 de abril do ano de 1500, a frota chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, certo? Então, com esse vídeo e com a revisão, estudem, tá bom? Estudem porque é muito importante a gente estudar para a gente realizar a nossa prova tranquilamente, certo? Então vocês estão com o livro de vocês, leiam novamente, a tia colocou as páginas no cronograma, certo? Então vocês estão com todos os materiais, cadernos, livros, então vamos lá. O livro a tia só mandou para casa o módulo, né? Então com o módulo tem todas as matérias nele, então vocês vão estudar. Gente, uma dica muito importante, tá? Não estudem tudo de uma vez. A tia fez o cronograma para vocês seguirem. Então, qual é a prova da segunda-feira? A tia é português, então vamos lá. Final de semana, estuda para português. Porque se a gente vai estudar tudo de uma vez, a gente acaba se esquecendo. Então, estudem de acordo com o dia da prova, tá bom, meus amores? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe. Vamos orar para finalizar.
Querido Deus, obrigado, ó Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas, Senhor, e livramentos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo alimento nas nossas mesas, que o Senhor não tem deixado nos faltar. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Nos ensina, ó Pai, a seguir a Tua palavra, Senhor. Abençoa a nossa família, os nossos amigos, ó Pai. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que ainda, Senhor, estão enfermas, Senhor, estão doentes. Que o Senhor possa visitá-las, ó Pai, e que o Senhor continue cuidando, Senhor. Nos livra de todo mal e, Senhor, continua nos abençoando e nos ajudando, Senhor, a ter cuidado, nos ensinando a seguir os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amores, um ótimo descanso para vocês, um ótimo estudo para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? E aqui eu espero vocês na segunda-feira para a gente iniciar a nossa semana de avaliação, tá bom? Então fiquem com Deus e até segunda-feira.